Saúde e bem-estar. Neste domingo, agora, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. O dia, ele reforça a importância do diagnóstico precoce, além, claro, do apoio familiar no cuidado com os pacientes. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência no mundo inteiro. E para falar sobre como é que sobre esse assunto, a gente vai conversar com o médico neurologista, o Igor Bessa. Bom dia para você, Igor. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, a primeira coisa que a gente se assusta, quando a gente fala de Alzheimer, a gente sempre associa a pessoas idosas, né? Mas ele pode ser precoce. E quando a gente fala que ele pode ser precoce a partir de que idade? Pronto, perfeito. Quando a gente fala de Alzheimer, a gente tem um conceito, popular, na verdade, de que Alzheimer é uma doença de paciente idoso, né? Uma doença da senilidade. Só que o Alzheimer ele tem duas formas. A forma esporádica, que é uma forma que surge mais depois dos 60, 65 anos, mas a gente também tem as formas familiares ou as formas precoces, né? Que tem relação com mutações genéticas que são herdadas, o gene APP, o gene PCM1 e PCM2. E pode surgir, geralmente, em torno dos 50, 60 anos, mas pode surgir até mais cedo do que isso, em torno dos 40. E quando a gente não está ciente, quando a gente não conhece, a gente acaba deixando passar as nuances e acaba tendo um diagnóstico mais tardio, né? Agora, como é que a gente pode perceber? Porque o que a gente mais escuta das pessoas reclamando que estão esquecidas, que depois da pandemia, depois que eu peguei Covid, minha cabeça não está mais a mesma coisa. O que a gente pode entender? Que a gente está esquecido, a gente está mais desatento por conta, sei lá, da pandemia, da Covid mesmo, ou porque a gente está numa vida cada vez mais no ritmo mais acelerado e a mente às vezes realmente precisa parar um pouco, ou porque pode ser algum sinal de Alzheimer? Perfeito. Essa sua pergunta é uma pergunta maravilhosa, porque é o que a gente vê no dia a dia no consultório, né? Então, nem toda perda de memória é um Alzheimer, porque senão acho que todo mundo aqui teria uma doença degenerativa. Então, Alzheimer é mais do que uma perda de memória, né? No comprometimento amnésico. Para a gente falar de demência, a gente tem que falar de cognição primeiro. Cognição é um conjunto de habilidades, de domínios. Dentre eles, a gente tem a memória, mas a gente tem outras coisas também, como a atenção, habilidades visoespaciais, habilidades executivas como planejamento e execução de tarefas, tomada de decisão, raciocínio crítico. Então, a gente precisa ter mais do que a perda de memória. A gente tem que ter comprometimento cognitivo que traga perda de funcionalidade, que interfira no dia a dia e que prejudique a qualidade de vida. Então, eu recomendo que todo paciente que tem uma perda de memória que está atrapalhando a sua vida, que interfira no trabalho, que interfira na relação com a família, que interfira nas suas tarefas domiciliares, que procure um neurologista para ser avaliado. Quando a gente fala de perda cognitiva em pacientes jovens, a maioria das vezes vai ser relacionado a hábitos, né? Então, a estresse, preocupação, sedentarismo, alimentação, insônia, que são coisas que a gente vê muito hoje em dia. Mas às vezes fica um pouquinho difícil de diferenciar se a gente não fazer testes cognitivos mais específicos, se a gente não investigar. Então é importante que a gente vá atrás para a gente poder, sim, ter um diagnóstico precoce. E mais específico ainda para aqueles pacientes que têm a perda cognitiva, mas têm um histórico familiar importante. Aí o histórico familiar pesa, né? Pesa muito. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles tiveram Alzheimer com 55 anos, com 50 anos. Isso é considerado jovem, não é? Isso é considerado jovem. Então aí é um red flag, né? Um alerta para a gente poder procurar uma atenção mais especializada. Agora, essa atenção mais especializada, tem como a gente retardar o avanço da doença? Tem como a gente bloquear e parar ou realmente não tem controle? Pronto, perfeito. Outra pergunta muito boa. Até recentemente, as medicações para o Alzheimer, elas eram sintomáticas, ou seja, a gente conseguia melhorar sintomas, mas a gente não conseguia interferir no curso da doença. Recentemente, pelo menos aqui no Ceará, a gente conseguiu trazer esse ano a medicação imunobiológica para interferir no curso da doença, principalmente naquelas formas de Alzheimer mais precoce, ou em pacientes com fases pré-clínicas, que é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Então a gente está num ponto de virada no tratamento da doença de Alzheimer, que agora a gente consegue efetivamente tratar a doença, né? Não somente o sintoma, mas da doença em si. E uma coisa também que a gente precisa sempre pensar também, né, é que a doença já é uma doença muito, muito difícil, né? É ruim para o paciente, mas na minha concepção, eu acho que é muito, muito ruim também para o familiar. Porque é uma doença que mexe com a memória, é uma doença que tira as lembranças do paciente. E para quem está chegando
na casa de uma avó, na casa de um pai, de uma mãe, e aquela pessoa não é reconhecida. Isso causa uma dor muito grande também, né? Causa. O Alzheimer ou qualquer outra demência é uma doença que ela vai afetar não somente o paciente, né? Mas é uma doença que ela afeta todo o núcleo familiar. E por isso que quando a gente trata um paciente com demência, a gente não foca apenas no paciente, a gente foca também na atenção e no cuidador, né? A gente precisa que alguém seja o responsável. Quem é que cuida, né? De quem tá cuidando. Exatamente. Aí a gente acaba esquecendo um pouquinho exatamente disso que você falou. Então é um preparo também do cuidador, um preparo também do familiar, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil e a gente precisa... Por isso que eu acho que tem esses dias de conscientização, porque é importante a gente parar um pouco para pensar, né? Porque se você tem o dia, como é o dia 21 de setembro agora, domingo, é um dia onde todo mundo vai lembrar do Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, onde as pessoas vão fazer ações para lembrar da data e para reforçar a importância também de um familiar que tem o problema, que tem essa doença, que é uma doença degenerativa, uma doença que ainda não tem cura, né? Exato, a gente não tem cura ainda. A gente considera como uma doença neurodegenerativa porque ela vai seguir o curso inexorável previsto na sua fisiopatologia. Mas, como eu disse antes, a gente está no momento de virada, a gente consegue ter agora um diagnóstico mais precoce, com o que a gente chama de biomarcador. Então, a gente tem disponível em Fortaleza, no Hospital São Carlos, por exemplo, a gente tem a disponibilidade da punção lombar com pesquisa de proteína tal e beta-amiloide, que consegue trazer um diagnóstico mais definitivo para a gente começar a considerar os pacientes a tratamento modificador de doença, né, como eu comentei com você. Então, é importante a gente estar aqui falando sobre todos os pacientes ou familiares que tiverem interesse de tentar entender o que está acontecendo. Basta procurar um neurologista para poder tentar fazer esse diagnóstico, tentar fazer um tratamento e tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida tanto do paciente como da família, né? Como você disse, quando é uma doença que vem já de um histórico familiar, pais que tiveram, avós que tiveram também, uma pessoa com mais de 40 anos deve ficar mais atento aos sinais? Sim, a gente tem que ficar atento naquela pessoa, naquele paciente que tem um histórico familiar forte, principalmente se for um início de doença mais precoce, ou seja, abaixo de 60 a 65 anos, né? E lembrando, o mais importante é que a perda de memória seja uma perda de memória que prejudique a qualidade de vida, né? Que a gente tenha uma interferência, porque perda de memória por perda de memória todos nós temos um pouquinho, né? E novamente, relacionado também à questão dos hábitos, que é uma coisa que a gente esquece muito. A gente às vezes fica muito focado em tratamento medicamentoso, mas a gente precisa lembrar que os hábitos são importantes. Então, atividade física pelo menos 150 minutos por semana, socialização, estímulo cognitivo, alimentação, sono regular, né? Então, tudo isso, na verdade, é tão importante quanto qualquer medicação, principalmente quando a gente fala de fases pré-clínicas ou de prevenção, né? Então, a gente tem que lembrar que medicina não é só terapêutica, medicina também é preventiva. Com certeza. E agora eu vou te aproveitar para te fazer uma pergunta, já que você é neurologista, e eu acho importante a gente também, porque a gente sempre fala na ginástica do cérebro, na história de mexer com o cérebro de outra forma. Sei lá, você escreve com a mão direita, você passar a usar a mão esquerda para comer, para escovar dente, para pentear cabelo, para poder forçar o cérebro de outra forma, né? Isso é importante? É importantíssimo, né? Isso entra no que a gente chama de treinamento cognitivo. Lembrando, como eu falei para vocês, a habilidade cognitiva, ela compõe várias esferas, vários domínios, e o ideal é que a gente não treine somente uma. Então, muitos pacientes gostam de fazer caça-palavra, mas eles treinam apenas alguns aspectos de linguagem, de memória, mas o importante é a gente tentar treinar o máximo de habilidades possíveis. Então, o que eu recomendo é que o paciente tente fugir da zona de conforto dele, aprender coisas novas, aprender uma língua estrangeira, um instrumento musical, fazer uma pós-graduação, né? Fazer uma graduação, qualquer coisa que você volte a aprender e saia da zona de conforto da sua vida. Então, por exemplo, se você trabalha, se você é jornalista, por exemplo, é tentar fazer alguma coisa que fuja um pouquinho disso, que é uma coisa que você já está acostumado. Tentar fazer alguma coisa nova, aprender, né? Eu acho que isso é o mais importante para o paciente, aprender novas habilidades, que isso treina, né? Pois é, eu acho que quando a gente se acostuma com aquela rotina, com aquela coisinha de sempre, aí você vai meio que no automático. Até mudar o caminho, né, doutor? Exato. E ao invés de pegar sempre a mesma avenida, as mesmas ruas para ir para um lugar que você sempre vai para o trabalho, por exemplo, pegar um caminho diferente, né? Isso. E uma coisa que eu quero pedir também para quem está nos escutando é que tirar o tabu de que o idoso ele tem que seguir um curso natural de
fim de habilidades, né? Então o idoso ele tem que continuar aprendendo, ele tem que continuar sendo ativo, ele tem que se exercitar. Ele não tem que ser aquela pessoa que se aposenta, fica naquela redinha dele, assistindo TV, naquela rotina fixa, né? Ele tem que sair disso, porque senão a gente vai estar predispondo mais ainda um paciente que pode ter um componente genético e vai facilitar a instalação de uma doença. Entendeu? E eu acho que é isso que faz com que as pessoas realmente tenham vitalidade, né? A gente tem um ouvinte aqui, que é a Rose Espíndola. Eu acho que a Rose, ela tem mais de 80 anos, Rose, será? Ela participa com a gente todos os dias, ela é professora aposentada, mas ela se aposentou e não parou, porque ela organiza eventos de música, ela vai cantar nos clubes, ela dirige, ela é independente. Eu acho isso muito bacana, você ter esse controle, essa autonomia da sua vida, e que ela tem uma vitalidade que eu fico assustada. Como é que ela consegue ter a vitalidade que ela tem? E a memória, sabe? E é uma pessoa que está sempre treinando e fala inglês, e eu acho muito bonito. Ela tá vendo? Tá online, tem 81 anos. Perfeito. Eu acho isso incrível. E aí tem aqui um comentário de um ouvinte, que ele pergunta o seguinte: e se o Alzheimer não apagasse apenas memórias, mas também parte da identidade que nós somos? Quem nós somos sem as nossas lembranças? Essa afirmação ela é bem correta, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente não perde somente memória, a gente perde outras habilidades. Então, aos poucos, com a progressão da doença, a gente vai deixar de ser quem a gente é, né? E cada pequeno detalhe da nossa identidade, ela corresponde àquilo que a gente é na realidade, né? Então ele realmente leva a isso. Por isso que é uma doença tão grave do ponto de vista não apenas clínico, mas social, né? Então, perfeito, afirmação perfeita. A gente tem aqui uma mensagem de um ouvinte, que ele não vai ser identificado. Ele diz o seguinte: a minha avó, ela tem 85 anos e ela tinha uma saúde ótima. Porém, um familiar ficou tomando de conta dela. E aí, a vida dela passou a ser de casa para calçada, da calçada para dentro de casa. Não fazia nada. E hoje, ela já começa um início de demência. Esse não fazer nada pode ter contribuído para essa demência? Pode ter contribuído. Como eu falei, a gente tem um Alzheimer esporádico, então por ser uma pessoa mais idosa, acima de 60, 65, ela deve ter uma predisposição genética. Geralmente o gene APOE4, que a gente chama, mas quando a gente tem a perda do estímulo cognitivo, dessas habilidades que a gente acabou de falar, desses hábitos, a gente acelera um pouquinho o processo da doença, a gente facilita que a doença se manifeste clinicamente, né? Situação hipotética, talvez se ela tivesse sido uma idosa que se exercitava, que tivesse ganho de massa magra, que tivesse socialização, que tivesse estímulo cognitivo, ela poderia ter a doença ainda, mas provavelmente com menos impacto no dia a dia. Agora, Igor, tem como a gente evitar a doença tentando fazer coisas, atividades que possa retardar? Por exemplo, pessoas que já têm um histórico familiar, pessoas que sabem que são susceptíveis à doença. Tem como a gente evitar isso? Evitar não, porque a gente sabe que as mutações esporádicas, por exemplo, elas acontecem de maneira aleatória. Sim. E as mutações hereditárias, elas vão ser passadas de pai para filho, de mãe para filho, né? Então a gente não tem como evitar a instalação da doença, mas a gente tem como mitigar, né? Ou seja, diminuir bastante o impacto da patologia na nossa vida. É como você ser hipertenso e diabético e você tentar controlar suas metas e evitar, assim, uma complicação, como, por exemplo, um infarto, um AVC, né? Então, existem doenças que elas podem não ser preveníveis do ponto de vista de instalação, mas a gente pode prevenir o quanto ela vai trazer de apresentação clínica e, consequentemente, de impacto no dia a dia. Só pra gente encerrar aqui, tem um ouvinte que está dizendo que a mãe dela tem 80 anos e parabeniza você, que você é o médico da mãe dela, e que seu trabalho foi fundamental para a saúde mental da mãe. Obrigado. E aqui, se o idoso tiver alguma deficiência, alguma vitamina, pode levar ao quadro de demência para Alzheimer? E como evitar essa deficiência no idoso? Perfeito. É outra pergunta importantíssima. A gente também tem as causas chamadas de demências que são potencialmente reversíveis. Dentre elas, a gente tem a deficiência de vitamina, por exemplo. Demência por deficiência de vitamina B12. A gente
geralmente, quando vai fazer a avaliação clínica do paciente, a gente solicita exames, né? Exame de imagem, laboratorial, para a gente tentar identificar se existe alguma coisa outra contribuindo. Dentre elas, deficiência de vitamina B12, um hipotireoidismo. O paciente ele pode ter uma demência secundária a um AVC, o paciente pode ter outras coisas que contribuem e, na verdade, o paciente pode nem ter Alzheimer, ele pode ter outra etiologia. Por isso que é sempre importante, antes da gente bater o martelo em qualquer patologia, a gente fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, excluir outras causas. Pois é, tem outras perguntas aqui para você que não dá mais tempo, mas essa doença de Kawasaki que chama? Doença de Kawasaki... Como? Doença de Kawasaki? Em crianças, o que causa tratamento e possíveis sequelas? É isso, não? A doença de Kawasaki ela é outro espectro, né? Ela é uma vasculite que geralmente realmente acontece em crianças, mas é uma vasculite de pequeno calibre que acomete o coração. Foge um pouquinho do que a gente está falando. Mas é uma patologia vascular autoimune. Bom, vou encerrar então com esse pensamento aqui do Reginilton, porque aí, Reginilton, eu não duvido nada, viu? Ele fica aqui deixando no ar. Será que no futuro podemos implantar memórias artificiais para restaurar a identidade de alguém com Alzheimer? E se sim, ainda seria a mesma pessoa? Quem imaginaria que a inteligência artificial ia chegar onde chegou, né, doutor? O futuro, ele traz perspectivas, né, assim, bem empolgantes. Mas eu acho que antes da gente falar disso, que eu acho que seria utópico, mas sim, quem sabe um dia, né? Quando a gente está falando de inteligência artificial, eu acho que o que a gente tem que trabalhar, na verdade, é com a terapia genética. É a gente conseguir corrigir os genes que causam as doenças, que a gente tem andado, né? A gente vai conseguir um dia. Eu acho que isso seria um pouquinho mais factível do que o que foi falado. Mas como eu falei, né? O futuro é empolgante e a gente tem só que esperar de maneira ansiosa. Olha, se quando eu era criança eu assistia os Jetsons, né? Eu acho que o nome era esse, né? Aí eu vi eles conversando na televisão, aí uma imagem do robô lá na televisão, aí vi um caminhãozinho assim na esteira. Eu achava aquilo incrível, eu dizia, olha como é legal, o ano 2000 deve ser assim. Hoje estamos vivendo mais do que isso. Então, quem sabe, né, Assunção? Já tem um ouvinte aqui perguntando, Assunção, se tu tem Alzheimer precoce, viu? Então, a gente vai... Olha, eu queria lhe agradecer pela sua disponibilidade, que domingo, esse dia, sirva para a gente repensar sobre o assunto e levar esse assunto cada vez mais para perto. Dia 21 de setembro, Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Conversamos com o neurologista Igor Bessa. Muito obrigada, hein? Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal, pela oportunidade e eu espero que eu tenha contribuído para ajudar na disseminação de conhecimento. Com certeza, foi uma entrevista muito esclarecedora.